Aí os números desta vitória do Vasco. O Vasco teve menos posse de bola do que o Sport, 46% a 54%. Finalizações 18 do Sport e 10 do Vasco. O Sport teve inclusive bola na trave, muitas chances perdidas. Finalizações certas 6-2 para o Vasco. Grandes chances, 3 do Vasco e 2 grandes chances do Sport. Ações na área rival, 21-30 para o Sport. E aí, duelos vencidos, 63 para o Vasco e 38 para o Sport. Lá que nós vamos conversar com o Rodrigo Jufo. Ele acompanhou a partida, vai trazer os últimos detalhes para a gente. Fala, Jufo, tudo bem? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Marcela, amigos do Sport Center. Mais uma grande noite, uma noite de gala de Pablo Verratti, doado pelo grande ídolo do Vasco, Roberto Dinamite, que recebeu uma linda homenagem antes da partida. Ele que completaria 71 anos neste domingo, então recebeu uma grande festa com fogos, bandeiras e a estátua dele iluminada todo o jogo. Pablo Verratti, então, foi abençoado pelo grande ídolo e maior artilheiro da história do Vasco, Roberto Dinamite, com 2 gols. Um depois de um cruzamento que o Coutinho conseguiu evitar a saída, ele conseguiu completar. E o outro numa jogada entre Nuno e Piton, que já caiu nas graças do torcedor do Vasco. O Nuno entrou como uma luva nesse time do Vasco. Parece que ele já joga no Vasco há 2 anos. E já está entrosado ali com aquele lado esquerdo que está muito forte da equipe do Vasco. O Nuno cruzou na cabeça do Verratti para ele fazer o segundo dele no jogo. O Verratti agora é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 3 gols. Ele já é o artilheiro da Sul-Americana também com 3 gols. Foi artilheiro do Campeonato Carioca desse ano, empatado ali com o Cano, com 6 gols também. E também no ano passado foi artilheiro da Copa do Brasil, a gente lembra isso. Então o Verratti está numa sequência absurda de gols. A gente tem aqui uns números, são 13 gols nessa temporada em 17 jogos. E ele recebeu uma homenagem hoje também como o gringo com mais gols na história do Vasco nesse século. O estrangeiro com mais gols nesse século pelo Vasco são 46 já com os 2 atualizados de hoje. Então o Pablo Verratti está com tudo. No segundo tempo o Hugo Moura acabou fazendo um gol contra, que deu ao Sport mais oportunidades para poder tentar empatar o jogo, mas o Carille fez algumas mudanças, botou o Ryan e o Watson para dar muita mobilidade e velocidade nos contra-ataques, e numa dessas escapadas pela esquerda, o Ryan fez o gol da vitória do Vasco, 3-1, uma vitória que dá muito alívio para o trabalho do Carille, que até o início da semana vinha bastante pressionado. Ele precisava dessas 2 vitórias nessa semana contra o Puerto Cabello e hoje contra o Sport para poder continuar no cargo e ter fôlego à frente do Vasco. Ele consegue 2 vitórias em casa contra o Puerto Cabello, um pouco criticado, hoje já sobre aplausos. Então o Carille vai dormir com a cabeça mais tranquila, mas na sequência já tem terça-feira o Ceará, lá em Fortaleza, um jogo sempre difícil no Castelão, depois um clássico contra o Flamengo e um jogo muito importante contra o Lanús aqui na Sul-Americana. Então não tem descanso para o Vasco, 3 partidas muito difíceis nessa sequência, Marcela. Valeu, Jufo. Muito obrigada aí pelas informações. Tem mais entrevistas para vocês daqui a pouquinho de São Januário, claro que vamos mostrar aqui no Sport Center. Vamos voltar a conversar com o Rafa Marques. Rafa, uma vitória super importante, mas uma semana muito importante para esse Vasco, principalmente para dar essa tranquilidade para o Carille. Falávamos de como seria difícil uma derrota para o Puerto Cabello ou hoje contra o Sport Clube jogando em São Januário, mas ele vai e confirma uma semana perfeita, digamos assim. Tranquilidade e é seguir vencendo, porque sempre com uma derrota ou pensando em derrotas para esse Vasco, tudo volta a ser como era antes. A pressão volta com tudo. É verdade, Marcela. E assim, claro que todos os times grandes sobrevivem de vitórias, o Vasco não é diferente de nenhum outro grande clube, mas em especial nesse contexto atual, para a sobrevivência do trabalho do Carille, era fundamental vencer as 2 partidas. De preferência, jogando futebol mais consistente, mais confiável perante o gosto do torcedor e o olhar da opinião pública. Terça-feira contra o Puerto Cabello, não. O Vasco não jogou bem. Até passou um certo sufoco no segundo tempo contra um adversário que joga e deixa jogar. Marcação alta, espaçada, e o Vasco com problemas técnicos para desenvolver as dinâmicas coletivas que pudessem atacar os espaços deixados pelo time venezuelano. Até houve quem dissesse que mesmo com a vitória o Carille poderia perder o emprego ali. Hoje, até os 30 minutos do primeiro tempo, era um cenário parecido. O Sport fazia muito bem a marcação pelos lados do campo, em especial o lado esquerdo de ataque do Vasco, dobrava a marcação em cima, numericamente, do Piton e do Nuno Moreira,
Oliveira, o Vasco estava com dificuldade de dialogar, Coutinho flutuando atrás da linha dos volantes adversários. O Tietê era quem mais tentava fazer o Vasco jogar, mas esbarrava num sistema defensivo muito bem montado de antevisão de jogada. O Sport fez um jogo inteligente até tomar 1-0 defensivamente. A partir do momento que faz 1-0, o jogo muda. O Sport é um time que também tem uma natureza técnica interessante, jogadores habilidosos como o Lucas Lima e outros que contribuem na fase ofensiva. E aí o Sport começou a jogar. Em jogando, foi dando espaço. E é pelo lado esquerdo que acontece a jogada no segundo gol. Modestamente, particularmente, eu acho que foi falta do Verratti em cima do zagueiro do Sport. Mas o árbitro em campo não deu, o Hilton Sampaio consultou o VAR solicitou que ele revisitasse o lance, ele revisitou o lance e manteve a sua decisão de campo, validando o segundo gol do Vasco. O gol de contra do Hugo Moura dá um certo susto, mas o Carille olha para o banco de reservas e vê algumas opções interessantes. E o Adson entrou muito bem, dando dinâmica, ainda quer ainda melhor condição física, mas ele vai ser um jogador importante para o Vasco na temporada se estiver recuperado clinicamente e também se tiver um condicionamento físico ideal. Começa a desenvolver boas jogadas, o espaço aparece, quando o Payet entra mais adiante na vaga do Coutinho aos 24 minutos. O Vasco melhora ainda mais o seu poderio ofensivo, o Sport já estava descuidado na fase defensiva, então o espaço apareceu, em algum momento bate aquele desespero, será que o Vasco vai tomar um gol, o segundo gol, e não vai fazer o terceiro? Mas aí o Ryan fez o terceiro gol, sacramentou uma vitória justa por 3-1, de um time que teve mais qualidade que o adversário, criou mais oportunidades, jogou melhor. Longe de ser um futebol que faça o torcedor dizer, gente, que time confiável. Ainda está longe disso. Mas é um futebol mais consistente, um futebol mais qualificado, um futebol mais presente ofensivamente. E eu acho que as duas vitórias combinadas com o desempenho de hoje dão sim essa sobrevida para o Fábio Carille, mas isso vai até o próximo jogo, né, Marcela? Porque se o Vasco não performar bem contra o Ceará terça-feira, volta tudo outra vez. Pois é, tem isso. Concordo contigo também. Achei que foi falta do Verratti no segundo gol. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras da galera da ESPN analisando a vitória do Vasco da Gama frente à equipe do Sport Recife em São Januário. Uma belíssima vitória, o Vasco fez uma boa partida ali, com o Garré no Moreira também se destacando e, chovendo molhado, falar do pirata, o Pablo Verratti. O Verratti é um baita jogador e foi realmente, caiu como uma luva no Vasco, é artilheiro, é um cara que decide diversos jogos para o Vasco, é o mais decisivo, é o jogador mais decisivo desse time do Vasco nos últimos tempos, é um cara que fez gol ali, com passe do Coutinho, que também vem muito bem, né? A gente não pode esquecer disso, o Coutinho vem de uma boa temporada, vem evoluindo cada vez mais o seu futebol e enchendo, a torcida do Vasco de esperança de que possa manter essa regularidade e o principal, sem se machucar. Em relação ao Lucas Piton, Paulo Henrique, boas partidas. Paulo Henrique ali vacilou em um lance, que teve um lance ali que era só o Paulo Henrique rolar para o meio da área, que tinha uns 4 jogadores do Vasco livre, ele preferiu dar a chapada no canto, acabou errando, mas o Vasco fez uma partida, digamos assim, tirando o gol do Hugo Moura, que ele fez um gol contra, o Vasco fez uma partida que eu acho que pode ver vários pontos positivos. Um deles, é a triangulação, o Vasco tentando ali um 2 direto também, fazendo ali uma jogadinha com Piton, Nuno Moreira, Coutinho, Payet também tentando fazer quando ele veio para campo no segundo tempo. Também a gente não pode esquecer do lado direito ali, o Adson, como mesmo disse, o Rafael Ribeiro fez uma boa partida, o Adson, vindo também no segundo tempo, é um reforço que ganha um técnico, Fábio Carille, e hoje, se tem uma coisa que não tem como ocupar, é o técnico Fábio Carille. Para mim, ele fez umas mexidas certas, colocou os caras no momento certo, só não entendi muito ali o porquê do Alex Teixeira, que não fez basicamente nada o Alex Teixeira, mas tirando isso, o Vasco em si fez uma boa partida, uma partida segura e mereceu. Do início ao fim, o Vasco mereceu a vitória em São Januário. Agora, o próximo jogo do Vasco é Vasco da Gama e Ceará, jogo pelo Campeonato Brasileiro. Inclusive, o jogo vai ser realizado no Castelão. O jogo vai ser na terça-feira, 9h30 da noite,
vai ser o Vasco e o Ceará lá no Castelão, Arena Castelão, um jogo complicado. Ceará que venceu o Grêmio por 2-0, perdeu agora para o Juventude por 2-1 de virada, lá no Alfredo Jaconi, que a gente sabe que é complicado atuar lá, mas né, é um jogo muito complicado, mas o Vasco tem condições sim de sair com a vitória, e se venceu o Ceará, no caso o Vasco em 9 pontos disputados, venceu 6, né, fez 6 pontos no caso, né, e aí perdeu pro Corinthians. Então tá ali a média legal, venceu os 2 em casa, perdeu um fora, tá na média ali o Vasco da Gama, tá em terceiro lugar do Brasileiro, lógico, de maneira simbólica, porque várias partidas serão realizadas amanhã no Brasileirão. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal, acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis!